Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Nesta terça-feira a gente vai falar de Botafogo, vai falar de possíveis reforços, vamos falar do nosso setor que mais deu certo no ano de 2021 e provavelmente terá toda a sua base mantida para 2022 com a aquisição de jogadores que vêm por um projeto. São jogadores caros, são jogadores que num momento comum jamais viriam para o Botafogo, mas já deixaram claro que viriam se houver um projeto. Que projeto é esse e que jogadores são esses? Eu vou contar para vocês depois da vinheta. Somos mais de 37 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, ajude o nosso canal a se engajar cada vez mais, a crescer cada vez mais. Inscreva-se aí no canal Gigante Glorioso. Não esquece de deixar o like, que isso faz com que o conteúdo chegue a outros botafoguenses que não nos conhecem, tá certo? Me sigam lá no Twitter, sigam também o Michael Martins e sigam o canal Gigante Glorioso Oficial no Instagram, tá certo, meus amigos? Quem ainda não assistiu o segundo episódio da série Acesso Total, o documentário sobre o acesso do Botafogo, para quem não é assinante da Globoplay, e mais dos canais ao vivo, não tem como assistir pelo aplicativo, tem que esperar hoje na Sport TV, 11h30 da noite. O horário anterior era às 19 horas, mas era uma mudança na grade, então às 23 horas e 30 minutos, aqueles que não são assinantes da Globoplay, mais alguns rolos lá, eu não sou assinante, os rolos lá que eles fazem, lá mandaram um mausaço, eu preciso também falar isso aqui. Não é assim que você conquista novos clientes, Então não basta só ser assinante da Globoplay, tem que ser Globoplay mais os canais ao vivo. Pô, não se faz isso, Enfim, Sport TV, para quem não é assinante, e nem vai ser, às 23 horas e 30 minutos, tá imperdível. E quem quiser assistir, spoiler, conteúdo exclusivo, tá aqui o card nesse vídeo, aqui em cima, para você assistir a série Acesso Total com uma nova roupagem, o Cacto Total. Olha, meus amigos, se eu fosse vocês, eu clicava daqui a pouquinho, depois vê primeiro esse, para depois você ver o outro de meio-dia, tá certo? Bom, gente, outra coisa que eu tenho que falar aqui, quem quer comprar as blusas especiais do canal Gigante Glorioso, são duas blusas maravilhosas, cores preta e branca, clica também no cardzinho do vídeo do meio-dia, você vai ver como é que você adquire essas blusas, tá certo? Vamos falar do Botafogo, vamos falar do setor que deu certo e que pode melhorar muito mais no ano de 2022. Meus amigos, a zaga do Botafogo, o Botafogo foi campeão com o melhor ataque e a melhor defesa. Mas, para bom entendedor de futebol e para aquele que entende pouco, a gente percebeu que o Botafogo é um elenco carente de jogadores na armação de jogadas. Então, o setor ofensivo, apesar de ter se destacado, e isso muito por conta do desempenho de Rafael Navarro, desempenho de Chay, de Marco Antônio, Diego Gonçalves foi bem também em grande parte do campeonato, Ronald voltou bem, mas assim, não há um destaque individual a não ser o Rafael Navarro e o Chay na primeira parte do campeonato, até a segunda metade do retorno, depois teve a contusão e aí não voltou igual, Mas o Botafogo ofensivamente, ele não é tão eficiente quanto o Botafogo defensivamente. Essa base que o Botafogo tem defensiva, ela é suficiente, sim, para a Série A. A Série A é muito forte. A Série A é muito forte, você está brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo, A Série A não é muito forte. A Série A tem 3 clubes muito fortes. E o resto são clubes organizados, Pelo menos aqueles que estão ali em cima. O Ceará é muito forte. Eu repito, o Ceará, às 7 rodadas, estava perto do Z4. Agora está no G7. O Cuiabá, ele estava também flertando com o G8. O Fortaleza é muito forte, ele é bem treinado. Um treinador que eu queria muito no Botafogo, Ele é bem treinado. O Red Bull Bragantino é muito forte. Então, assim, são situações que a gente precisa observar antes de demonizar o elenco do Botafogo agora. Eu já deixei isso claro, com esse elenco não dá. Com esse elenco do Botafogo não dá, mas não pela parte defensiva, pela parte ofensiva, tá certo? Porque defensivamente, o Botafogo, não vou dizer que está super bem servido, mas é um ponto de partida interessante, suficiente para o início da temporada, para o início do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter um dos melhores goleiros do Brasil, sempre foi, Gatito Fernandes, A gente precisa saber
se volta melhor, tomara, né? Ou num nível um pouco abaixo, ou se volta igual. Se voltar igual, nós temos um dos melhores goleiros do Brasil ao nosso dispor. Os laterais, a priori, o Botafogo terá o Rafael e o Hugo ou o Carlinhos, né? O Hugo, ele tem um potencial de desenvolvimento muito bom, né? Mas eu falei naquela questão do projeto, né? Existe um projeto no Botafogo para atrair jogadores que estão já com seus 30 anos, né? 29, 30, 31 anos jogando no futebol europeu ou num futebol com um nível financeiro muito maior do que o futebol brasileiro, por exemplo, o futebol mexicano, né? Existe um projeto de Botafogo trazer esses jogadores com marketing, com um projeto sério de profissionalismo. A SA vem esse ano, investidores chegando, um projeto vitorioso, né? Alguns jogadores já declararam que vem para o Botafogo, vem jogar no Botafogo se houver um projeto. Um deles é o Fábio, que está deixando mais do que nas entrelinhas, né? Está deixando nas sobrelinhas, que quer jogar ao lado do irmão. E nós teremos aí um lateral esquerdo, Fábio, que acabou de estar jogando o Campeonato Francês, né? O Rafael, que com uma pré-temporada eu tenho certeza que vai chegar jogando muito. Então são dois laterais que vêm do futebol europeu, jogando no Botafogo. Fábio e Rafael, isso obviamente para o segundo semestre, né, o Fábio. Por enquanto teremos o Hugo, que eu acho que é o lateral titular, precisa ser melhor desenvolvido em algumas questões, né, principalmente psicológicas, já é um garoto. Tem como banco ali o Carlinhos, que eu, repito, disse no vídeo da manhã, pode ser útil. Eu acho que o Carlinhos é útil ao elenco, tá? Não precisa ser o titular, mas ele é útil ao elenco. E o Rafael dispensa comentários, se tiver em forma, com ritmo de jogo, com uma pré-temporada muito boa, o Rafael vai estourar, galera. O Rafael vai estourar, porque ele quer jogar, ele quer jogo, tá certo? A zaga do Botafogo, a zaga titular é Canu e Joel Carli. O Canu é jovem, o Carli é experiente. As grandes zagas do Brasil, zagas que ficaram consagradas, eram formadas por zagueiros jovens misturados com zagueiros experientes. A gente tem vários exemplos aí para dar para vocês. No Santos mesmo, né, quando a garotada, os meninos da Vila foram campeões da Copa do Brasil e tal, o Durval era zagueiro do Santos, e o Durval não é nada, tal. O Flamengo, quando foi campeão brasileiro, tinha o Ronaldo Angelini no comando da zaga, era um zagueiro experiente. Pegar os bons tempos do futebol aí, o Vasco da Gama com o Mauro Galvão e o Odivan. O Odivan não tinha 25 anos, o Mauro Galvão quase 40. Né? O Mauro Galvão repetiu isso no Grêmio em 96, sendo campeão brasileiro. O próprio Botafogo, o Gotardo mais experiente, o Gonçalves um pouquinho mais novo, mas também não era nenhum garoto. Né? Então a gente vê que essa mescla é importante. Bolívar e Dória. Tivemos no Botafogo em 2013, né? uma mescla muito interessante. Então já o Carli e Canu já provaram que essa mescla dá certo. Em 14 jogos, eles não perderam um jogo sequer. Foram 11 vitórias e 3 empates. 11 vitórias e 3 empates. Então, uma dupla de zaga que dá certo. Agora, o Botafogo, obviamente, para a disputa da Série A, precisa de mais 2 zagueiros de qualidade, né? Renovou com o Everton, que é uma promessa também da base, né? Mas precisa de 2 zagueiros de qualidade. Atrás o Dória, atrás o Dedé. Pô, gente, Dedé, Anderson Martins, isso já era, isso acabou. Esses jogadores não estão nem em médio nível, eles não estão nem em médio nível, quanto mais em alto nível. O Botafogo precisa de zagueiros que estejam com fome de jogar ou que estejam, no mínimo, num alto nível ali, de médio para alto nível. Tem como você trazer um zagueiro que está em baixa. E preço caro. Né? O Dória, se o Dória quisesse voltar, né, teria que ter exatamente esse projeto. Mas o Dória nunca declarou isso, né? Pelo menos há pouco tempo, ele não declarou que voltaria ao Botafogo com um projeto. Quem declarou foi o Fábio e o Rafael Carioca. O Rafael Carioca que joga no milionário Tigres do México, né, que tinha tudo para ser campeão mundial no ano passado, foi assaltado, né, pela arbitragem contra o Bayern de Munique. Né? O Rafael Carioca declarou no canal do TF que se houver um projeto vitorioso no Botafogo, ele volta. Ele vem jogar, porque ele é torcedor. Né? Então você imagina, um setor defensivo com Gatito, Rafael, Fábio, Carli, Canu e Rafael Carioca na proteção. O Botafogo passaria a ter um dos melhores setores defensivos do Campeonato Brasileiro, da Série A. Agora, não adianta você ter um time só. Você tem que ter um elenco. Você tem que ter substitutos à altura. Né? Por isso que a gente, antes de mais nada, fala que o Joel Carli vai para o Muro dos Ídolos. Pô, o cara é muito bom. O cara impõe liderança, o cara impõe respeito. Ele tem tempo de bola, né?
Não vou nem contar esse último jogo contra o Guarani, porque é jogo de festa, né? A concentração é diferente, tá certo? E o Canu tem muito potencial, sem contar o respeito e o carinho pela camisa do Botafogo e pela torcida. Isso vale muito também, né? Agora, precisaríamos de 2 zagueiros também para integrar o elenco com qualidade, tá certo? Então, o setor defensivo do Botafogo, vocês já ouviram aquele ditado, né? Que um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos. Então o Botafogo precisa começar a sua temporada formando uma boa defesa. Ah, o Barreto vai renovar, não vai? Se renovar o empréstimo, o Barreto também é jogador para compor elenco. Ele é um jogador para compor elenco. O Botafogo precisa de um titular absoluto ali na volância. Se for Rafael Carioca, seria maravilhoso. E para isso a gente espera que o Botafogo, tornando-se Sociedade Anônima do Futebol ainda esse ano, consiga aí o investidor para o segundo trimestre, para poder ser um atrativo para esses jogadores que estão em alto nível, jogando campeonatos de alto nível e venham para o Botafogo mantendo esse alto nível. Tá certo, galera? Bom, um grande abraço para vocês. Mais uma vez, repito, a série Acesso Total, segundo episódio, de graça, na Sport TV, 11h30 da noite. Tá certo? Um abraço para todos, saudações alvinegras. Fui!